Ele que é o, aleluia, é aquele que opera, que cura, que liberta. Quem tem a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 23, versículo 11. Glória a Deus. 2 Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 23, versículo 11. Aleluia. Vamos ver o que diz esse texto. E depois dele, Samar, filho de Ageu, ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Esse, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Oremos. Pai querido, Pai amado, mais uma vez estamos em tua gloriosa e bendita presença. Somos gratos a ti por estar na tua casa, aqui nesta cidade abençoada de Canoas, Senhor, para trazer a tua palavra. Agradecemos, Senhor, a ti pela vida do pastor Daniel, esse homem, esse atalaia que tu tens, Senhor, levantado nesta cidade, para ser um mensageiro e contador da tua maravilhosa e bendita palavra. Agora, Espírito Santo, me coloque em tuas mãos como um simples instrumento, pois a mensagem é tua e a glória é para o Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Toda a sua atenção é pouca para a palavra de Deus, pois o Espírito Santo de Deus, ele fala ao nosso coração durante a mensagem. Em certos pontos Deus libera bênçãos, Deus abre o nosso entendimento, Deus fala conosco, e muitas vezes a gente não alcança porque estamos pensando em outras situações, estamos pensando naquilo que temos que fazer, nos compromissos que temos que realizar, nas coisas que temos que fazer no outro dia, e a palavra de Deus vai sendo ministrada e a gente vai perdendo. Mas quando a gente vem nesta fonte, bebe toda a água que o Senhor manda do céu, a gente sai daqui saciado, porque Ele diz: eu sou, aleluia, a água da vida. Quem beber desta água jamais sentirá sede. Aleluia. Nós vemos aqui nesse texto, aleluia, algo que foi muito forte naquele momento, irmãos. Mas antes deste fato, antes deste acontecimento, daquela luta que Samar teve, ele era um homem que não tinha nenhuma perspectiva de vida, era um homem marginalizado. Como diz a Bíblia, ele foi um daqueles que entrou dentro da caverna com Davi. Quando Davi fugia de Saul, que queria matá-lo, porque achava que Davi iria tirar o seu trono. Davi entra para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Ali ele entra para ficar confinado, para ficar escondido, para ver se passava um tempo e Saul o esquecesse. Ele achava que ali ele estaria sozinho, apenas com algum dos seus companheiros. Mas ali, Davi, dentro daquela caverna, tinha algo diferente. Era a presença de Deus com ele. Irmãos, não importa onde nós estivermos, aonde quer que a gente esteja, se a nossa vida é de Deus, o Espírito Santo do Senhor estará ali conosco. A irmã pode estar lá na sua casa sozinha, muitas vezes meditando, muitas vezes fazendo alimento, fazendo os afazeres. Pode ter certeza que a presença de Deus está ali com você. Já ouvimos o testemunho dessa jovem que lá no seu trabalho Deus a usou de uma forma maravilhosa, porque a presença de Deus era com ela. E eu quero dizer nesta noite que não importa a situação aonde você esteja, o que importa é que você esteja com Deus na sua vida. Que o Espírito de Deus faça de você um instrumento aonde quer que você ande. Por quê? Porque o que faz a diferença na nossa vida
não é o recurso que temos, não é a roupa que vestimos, não é o diploma que nós temos, mas é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Aleluia, Samar, a Bíblia diz que ele era um dos homens excluídos da sociedade. Excluídos era daqueles depressivos, angustiados, marginalizados, homens que não tinham nenhuma perspectiva de vida, porque até a própria família já não acreditava mais neles. É o que acontece muito hoje conosco. As pessoas já não têm mais esperança, porque eles não conseguem mudar, eles não têm como mudar aquilo que eles estão vivendo, porque eles vivem na sua própria dependência. E o homem que vive na sua própria dependência, ele vai ser limitado. O homem que vive na dependência das coisas humanas, tudo vai ser limitado na sua vida. Mas aquele que aprender a viver na dependência de Deus, não há limite para Deus agir na vida dele. Aleluia. Muitos homens souberam que Davi estava dentro de uma caverna e começaram a se ajuntar a Davi. Porque onde Davi estava, a presença de Deus estava com ele e atraía as pessoas. Aleluia, atraía as pessoas. E ali começaram a entrar para aquela grande caverna muitos e muitos homens e formaram um grande exército. A Bíblia fala em mais de 400 homens que se ajuntaram ali naquela caverna. Entre eles estava Samar. Samar morava em uma terra chamada Leí, e aquela terra era também perseguida pelos filisteus, pelos inimigos, pelo povo inimigo. E aqueles filisteus, eles tinham prazer em destruir os seus inimigos, os povos, principalmente o povo de Israel. O prazer deles era destruir, era colocar fogo nas lavouras, era destruir as casas, era levar escravos. Este era a missão dos filisteus, o prazer deles. Eles fazem uma analogia com Satanás hoje. É um simbolismo do diabo, que o próprio Jesus disse em João 10:10, que o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus completa dizendo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto o inimigo trabalha lá fora para destruir as vidas, o Espírito de Deus trabalha aqui dentro para reerguer as pessoas, para devolver a esperança às pessoas, a dignidade para aquelas pessoas que não têm mais nenhuma dignidade. Porque o prazer do diabo é isso, é escorraçar as pessoas, é dizer: tu não tem valor, tu não presta para nada, tu nunca faz nada direito, tu nada dá certo na tua vida, tu nunca vai conquistar nada, tu nunca vai ser feliz, tu nunca vai ter uma vida feliz, uma vida abençoada. E o diabo, ele trabalha na mente da pessoa, e a pessoa chega a um momento que ele diz: realmente eu não sirvo para nada, nada dá certo, tudo que eu faço está errado, ninguém mais acredita em mim, até que o inimigo consegue ceifar a sua vida. Essa é a missão do inimigo. Aleluia. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida muda. Nós passamos a ter, aleluia, uma vida diferente. Não mais agora andando segundo o nosso eu, segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso conhecimento, segundo aquilo que nós sabemos fazer. Mas nós começamos a andar numa outra dimensão, a dimensão espiritual, onde o Senhor vai abrindo os caminhos e vai nos mostrando a direção que nós devemos seguir. Muitas coisas dão errado na vida da pessoa, irmãos, por causa das suas escolhas, por causa dos caminhos que ele segue, por causa das influências que as pessoas têm na sua vida, por causa das suas amizades, pessoas que fazem parte da sua vida e vão lhe dando conselhos. Por isso que o Salmo número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Aleluia. Porque o conselho do ímpio, infelizmente, não serve para a vida do cristão, do amigo que não é crente,
do colega que não é crente, daquela pessoa que não conhece a palavra de Deus, até às vezes um familiar. Por mais que ele tenha boa intenção, o conselho dele sempre vai ser fora da palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, irmãos, a gente para mudar o rumo da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. O mundo está complicado, irmãos, está realmente difícil de viver. E eu digo que o único povo feliz da terra é o povo de Deus. É o único povo que tem a esperança na eternidade. Como já leu ali o pastor, né? O pastor Miguel, que você leu aquele texto lindo que diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aleluia, nem caiu no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É só o povo de Deus que tem essa esperança de um dia morar lá na glória, lá na eternidade. Vai ser maravilhoso lá na glória, vai ser extraordinário aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas enquanto vivermos aqui na terra, temos que viver sofrendo? Não, irmãos. Aleluia. Enquanto vivemos aqui na terra, temos que viver nos arrastando, sofrendo, debaixo das garras de Satanás? Não, irmãos. A Bíblia é clara que Jesus Cristo levou sobre ele nossas dores, nossas enfermidades, nosso sofrimento, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então a palavra de Deus não sou eu que estou fazendo uma tese de que o cristão pode ser abençoado, não, é a Bíblia que diz, irmãos. Amém, Jesus, obrigado, Pai. Jesus disse, e o salmista diz no Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Amém, graças a Deus. Aí ele fala coisa tremenda, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. O Espírito Santo nesta noite quer te dar um espírito de autoridade, de ousadia, de unção para você vencer todos os momentos, por mais difíceis que sejam na sua vida, minha irmã. Aleluia, entenda que não há, aleluia, causa perdida para Deus. Não há causa que Deus não mude, não há situação que Deus não reverta. Não há doença que Deus não cure, não há problema que Deus não resolva, não há processo na justiça que Deus não mude a sentença. Aleluia. Vai depender de quê? Das nossas atitudes. A atitude faz a diferença no mundo espiritual. Aleluia, foi o que Samar fez. Aleluia, aonde ele morava, ele viveu, ele cresceu aprendendo a fugir dos seus inimigos. E ele estava vivo porque ele fugia, juntamente com a sua família, seus vizinhos, a cidade inteira. Quando eles avistavam o exército dos filisteus vindo, eles abandonavam a cidade, deixavam as casas, lavouras e fugiam, porque era preferível eles perderem casa, perderem lavouras, do que eles perderem a vida. Então eles fugiam. Mas Samar, quando ele entrou para a caverna, juntamente com Davi e aquele exército, Deus mudou a vida dele. Deus mudou a mente dele. Deus mudou o coração dele. Ele passou a ter uma visão diferente. Porque agora ele não estava com as forças dele para lutar. Era Deus que estava com ele. Entenda isso, minha irmã. Aleluia. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que o mundo diga. Não, você não tem condições, você nunca vai alcançar.
né? Desiste, isso não é para ti. Ah, eu quero ter uma casa. Não, isso não é para ti. Eu quero cursar uma universidade. Não, desiste, isso não é para ti. Eu quero ter uma família, ser feliz, o mundo não é. Não, isso não é para ti hoje. Pensa em outras coisas. Não. Tenha propósitos, tenha objetivos, tenha sonhos e coloque tudo diante do Senhor. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está falando aqui nesta noite. Não desista daquilo que existe no teu coração. Existe no nosso coração sonhos, desejos, em que o Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque Deus é fiel. E a Bíblia também diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O que Deus tem, aleluia, não é para o mundo, pastor. O que Deus tem aqui é para a igreja. É para aqueles que são fiéis a Ele. Para aqueles que renunciam ao mundo. Você poderia estar hoje em qualquer lugar, em tantos lugares você poderia estar. De repente, num restaurante, num campo de futebol, num show. Você está na casa de Deus e isso honra a Deus. E Deus honra aqueles que o honram. É só uma questão de tempo. Isaías 40:31 diz assim: aleluia, os jovens se cansam, se fatigam e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quer dizer, a nossa luta não depende da nossa força física, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. Samar, quando ele sentiu a presença de Deus, ao estar ao lado do homem de Deus, Davi, Deus mudou a vida dele, a mentalidade dele, e ele disse: eu não vou fugir mais dos meus inimigos. Eu não vou fugir daqueles que me afrontam. Eu não vou fugir mais daqueles que destroem aquilo que eu construo. Porque eles construíam, eles arrumavam casa, eles plantavam, eles esperavam a semente crescer e eles esperavam para colher. Mas antes da colheita vinha o inimigo e derrubava tudo e incendiava as lavouras. Mas Samar disse: eu não vou fugir mais. Pode todo mundo fugir, eu vou lutar por aquilo que Deus me deu. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite, através desta palavra. Era mais um dia como qualquer outro, como diz o hino. Aleluia. Mas alguém avista os filisteus ao longe e começam a dizer: fujam, os filisteus estão vindo. É morte na certa, ou morte ou escravidão, uma dessas coisas. E aí os filisteus avançam e o povo foge. Os pais pegam os filhos e fogem, e vão para longe, fogem, correm. Mas ali ficou naquela cidade só um homem chamado Samar. A Bíblia diz, pode fez leitura, ele se colocou no meio do campo de lentilhas, no meio de uma lavoura. A lentilha não era algo muito valoroso. Não importa, aos olhos do mundo, aquilo que nós temos pode não ser valoroso, mas aos olhos de Deus são coisas preciosas que Deus nos deu. A nossa família, nosso trabalho, a nossa vida espiritual, a nossa salvação. Samar se coloca no meio do campo de lentilhas e com sua espada ele luta contra um exército inteiro. Não, ele não lutou contra 10 pessoas, ele não lutou contra 20 pessoas, ele lutou contra um exército. Mas e por que, da onde veio a coragem tremenda? Ele podia pensar: eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando. Não, ele tinha certeza da vitória, porque nele já não havia mais o temor, não havia mais o medo. Foi a mesma coisa que Davi sentiu quando foi lutar contra Golias.
aquele homem lá de 3 metros de altura, armado, e Davi disse: tu pode vir contra mim com uma espada, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E Samar se coloca no meio de campo de lentilhas, e olha o que diz aqui o versículo 12: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Aleluia. Entendeu, irmãos? Samar se coloca no meio do campo de lentilhas, fez a parte dele, teve atitude, teve coragem, luta, mas quem operou o livramento foi o Senhor. O versículo é muito claro: e o Senhor operou um grande livramento. Quando termina nossas forças, começa de Deus. Aleluia. Quando o diabo diz: eu te venci, aleluia, Deus entra em ação e diz: quem disse agora brigue comigo? Por quê? Porque você está nas mãos de Deus, você confia nele, você acredita nele. A tua vida não é mais tua, a tua vida não é mais do mundo, a tua vida é do Senhor. Ele comprou-nos com seu sangue, nos resgatou das garras de Satanás e nos colocou nos lugares celestiais agora, para nós alcançar as bênçãos e as vitórias que Ele tem aqui para a nossa vida. Mas o que faz a diferença na nossa vida são nossas atitudes. Eu tenho que aprender, irmãos, a me posicionar como um homem, como uma mulher de Deus, como um servo e uma serva de Deus. Diante das situações, você não pode viver naquela caixinha de coitadinho, de pobrecinho. Eu sou um crentinho, eu sou um pobrecinho, eu sou um coitado, um zero à esquerda. Não mesmo. O meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Está entendendo isso, irmãos? Nosso nome não está escrito na calçada da fama lá em Hollywood, não. Aleluia. O nosso nome está escrito no livro da vida, no livro do céu. Porque tudo que é terreno, tudo que é passageiro, um dia vai desaparecer. Tudo que é do mundo, um dia vai terminar. Porque a Bíblia também diz: o mundo passa bem como o seu pecado, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Então essa é a diferença de servir a esse Deus que cuida da nossa vida, tem prazer em cuidar da nossa vida. O salmista chega a dizer que Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Salmo 121. Ele quer dizer: Ele está sempre conosco, aonde quer que eu ande. O Espírito de Deus está conosco. Eu tenho que aprender, irmãos, então, a me posicionar como um guerreiro. Não, você não vai sair lutando contra as pessoas, porque a Bíblia diz, Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as forças espirituais do mal, contra as potestades. Essa é a nossa luta. Então você não precisa brigar com esse, brigar com aquele outro. Você tem que brigar com Satanás, e essa briga já está vencida em nome do Senhor Jesus, porque quem vence por nós, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus nesta noite. De repente o diabo está dizendo assim: não luta mais, desiste do teu filho, desiste da tua filha, desiste de orar pelo teu marido, pela tua esposa, desiste. Já orou tantas madrugadas você acordou para orar por ele, pelo teu familiar. Ele não quer nada com nada, ele continua bebendo, ele continua fumando, ele continua lá, fazendo tantas coisas erradas. Então desiste. Não desiste não. Se você desistir, o inimigo avança. Enquanto você está orando, Deus está guardando, Deus está cuidando, até o momento que o Espírito de Deus vai fazer a obra e vai resgatar essa pessoa de onde quer que ela esteja e vai trazer para a sua presença, porque a tua vida, a tua oração é que faz a diferença. É a tua posição como uma pessoa que crê naquele que tem todo o poder nos céus e
Aleluia. Eu não sei qual é o teu sonho, não sei qual é o teu desejo, qual é o teu pensamento, mas o Espírito Santo de Deus está, aleluia, falando nesta noite. Não desista daquilo que você tem no teu coração. Apenas aprenda uma coisa. Duas coisas nós temos que aprender. Primeiro, vontade soberana de Deus. Coloque sempre teus planos, teus propósitos, tuas escolhas sob a vontade soberana de Deus. Senhor, esta situação é da tua vontade, Senhor. Tu queres que eu alcance isso, que eu faça aquilo, que eu tome essa decisão? Coloca Deus em primeiro lugar. Dá liberdade para Ele agir, como Jesus disse na oração do Pai Nosso: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente dá liberdade para Deus agir, irmãos, nem tudo que a gente quer às vezes vai acontecer, porque em muitas situações aquilo que a gente quer não é o que Deus quer, mas o que Deus quer sempre vai ser o melhor para nós. E quando você coloca a vontade de Deus, então algumas coisas vai acontecer e Deus vai desviar isso que a gente está querendo, porque Ele quer o melhor. E eu conheço hoje, Deus conhece lá a eternidade. Segunda coisa, aprenda: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aprenda a esperar em Deus. Esperar é sinônimo de confiar, é a mesma coisa que confiar. Eu não alcancei, mas eu confio que está tudo pronto para Deus me alcançar no momento certo. Eu não recebi ainda, mas a bênção está vindo. É só uma questão de tempo. Aleluia. É só uma questão de tempo. É você se posicionar. Não importa, um exército pode se levantar contra a tua vida. Salmo 91 diz assim: cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Palavra de Deus, irmão, não é a palavra de um líder, de um pastor, é a palavra de Deus. A palavra do homem cai, a palavra de Deus permanece para sempre. Jesus disse: faça tudo, céu, terra, autoridade, homens, mas a minha palavra permanece. Que nós temos que aprender que essa palavra que é fiel e verdadeira, ela não muda e ela jamais mudará. O que está aqui se cumpre, e as promessas de Deus são fiéis e são verdadeiras. Naquela oportunidade, Samar, aleluia, foi honrado por Deus. O Espírito de Deus se apossa da vida de Samar e ele vence um exército inteiro. Aleluia. Logo após a guerra, logo após a batalha, vem, os familiares, vêm os moradores da cidade para pegar os despojos da batalha, Aí a batalha já estava vencida. Depois eles só vêm para pegar. Na hora todo mundo foge. Na hora da luta, na hora do temporal, todo mundo foge. Mas aquele que, aleluia, confia em Deus, esse permanece na presença do soberano e do Altíssimo. Vamos dar uma forte salva de palmas para ele. Se coloque em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar nesta tarde, nesta noite, as pessoas